Para um instante e escuta com atenção. E se 2026 não fosse apenas mais um ano, mas o ponto exato em que crises globais, colapsos tecnológicos, eventos climáticos extremos, governos enfraquecidos, inteligência artificial fora de controle e até algo vindo do céu começassem a acontecer ao mesmo tempo? O mais inquietante não é uma única previsão dizer isso. Evidentes, profetas antigos, analistas modernos, cientistas e até coincidências históricas completamente diferentes apontarem exatamente para o mesmo período. E quando tantas peças começam a se encaixar, a pergunta deixa de ser "isso é verdade?" e passa a ser "e se a gente estiver ignorando os sinais?" Uma coisa precisa ser dita antes. Antes de entrar em cada previsão, deixa eu te falar algo importante. Esse vídeo não é sobre acreditar cegamente em profecias ou criar medo gratuito. É sobre observar padrões. Ao longo da história, grandes mudanças nunca aconteceram do nada. Elas foram precedidas por sinais sutis, alertas ignorados e coincidências desconfortáveis. Quando pessoas de culturas diferentes, épocas diferentes e áreas completamente distintas começam a falar das mesmas tensões, dos mesmos riscos e dos mesmos períodos históricos, isso merece atenção. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir não é uma previsão isolada, é um efeito dominó. A inteligência artificial sai do controle. Até onde estamos dispostos a deixar máquinas decidirem por nós? E se o primeiro grande alerta de 2026 não viesse da natureza, mas das nossas próprias criações? Previsões atribuídas a Baba Vanga e Craig Hamilton Parker não falam de robôs dominando cidades. Falam de algo muito mais sutil e perigoso. Algoritmos decidindo quem recebe crédito, quem perde oportunidades, quais notícias você vê, quais ideias chegam até você. Aos poucos, a inteligência artificial deixa de ser ferramenta e passa a ser intermediária da realidade. E quanto mais eficiente ela parece, menos questionamos. Em 2026, essa dependência pode atingir um ponto crítico. Sistemas financeiros, médicos, jurídicos e militares cada vez mais automatizados. O problema não é a tecnologia, é quando ninguém mais sabe desligar. E talvez o verdadeiro alerta seja este. Quando tudo funciona rápido demais, quem ainda está no controle? Uma grande crise sanitária de volta. E se o mundo ainda não tiver enfrentado a pior pandemia? Craig Hamilton Parker afirma que 2026 pode marcar o início de uma nova crise sanitária global. Não uma repetição da Covid-19, mas algo diferente, mais imprevisível. Segundo ele, tudo começaria pequeno, casos isolados, notícias contraditórias, autoridades pedindo calma. Mas aos poucos, aeroportos voltariam a preocupar, hospitais entrariam em alerta, protocolos seriam reativados. Algumas leituras apontam origem na Ásia, outras ligam o surto ao avanço humano sobre áreas naturais antes intocadas. O mais inquietante não é apenas a doença, é o estado emocional do mundo. Populações cansadas, economias frágeis, confiança abalada. Uma nova crise sanitária não seria só médica, seria social, política e psicológica. E talvez a pergunta mais incômoda seja essa: aprendemos alguma coisa da última vez? Um apagão global vindo do Sol. E se o maior colapso não fosse causado por humanos? Segundo Craig Hamilton Parker, 2026 também estaria ligado a falhas tecnológicas globais causadas por eventos solares extremos, tempestades solares, ejeções de massa coronal, fenômenos reais, estudados e monitorados pela ciência. O detalhe inquietante é que o ciclo solar atual atinge seu pico exatamente entre 2025 e 2026. Na prática, isso poderia significar satélites fora do ar, GPS instável, redes elétricas sobrecarregadas. Nossa vida moderna depende de sistemas invisíveis, e quando eles falham, o mundo não desacelera, ele simplesmente para. A ciência confirma que isso pode acontecer. A dúvida é se estamos preparados quando acontecer. A Terra responde. E se o planeta não estivesse colapsando, mas reagindo?
Previsões atribuídas a Baba Vanga falam de 2026 como um período de desequilíbrios ambientais evidentes. Não um desastre isolado, mas muitos, espalhados. Enchentes históricas, secas extremas, ondas de calor recordes, tempestades cada vez mais violentas. O mais assustador não é só isso, soa mais como continuidade. Ano após ano, recordes são quebrados, eventos extremos viram manchete e depois, rotina. A profecia não fala de fim do mundo, fala de acúmulo, de um planeta respondendo lentamente à pressão constante. Talvez o maior perigo seja nos acostumarmos com isso. O mapa do mundo pode mudar. E se nem o chão sob nossos pés fosse seguro? Edgar Cayce associava esse período a mudanças geológicas importantes. Terras afundando, outras emergindo, regiões costeiras em risco, Japão, costa oeste dos Estados Unidos, Círculo do Fogo do Pacífico. Não o desaparecimento de continentes, mas alterações suficientes para deslocar milhões de pessoas. Quando o território se torna instável, algo profundo se quebra. A sensação de segurança básica. E isso muda tudo. Por que Marte começou a parecer uma opção? Estamos planejando o futuro ou fugindo do presente? Os Simpsons ficaram famosos por prever eventos improváveis. Em um episódio antigo, a humanidade decide deixar a Terra. Na época, era piada. Hoje, é planejamento. Empresas falam abertamente em missões para Marte por volta de 2026. O curioso não é a tecnologia, é o discurso. Marte não aparece como conquista, aparece como plano B. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Estamos desistindo da Terra sem admitir? Governos perdem o controle. E se o colapso viesse de dentro? Leituras de Nostradamus associadas a 2026 falam de líderes enfraquecidos e instituições desacreditadas. Não por invasão externa, mas por desgaste interno. Estados continuam funcionando, mas mal. A confiança desaparece, o improviso vira regra, decisões são tomadas no limite. O perigo aqui não é uma grande explosão, é a erosão lenta. A Europa sob pressão. Por que tantas previsões apontam para o mesmo lugar? Interpretações de Nostradamus falam de instabilidade na Europa, conflitos regionais, crises migratórias, extremismos crescendo. A Europa já vive tensões reais. A profecia apenas amplia essa sensação. Não descreve uma cena exata, cria um clima. E o clima é de instabilidade. Contato com algo vindo do céu. E se a pergunta "estamos sozinhos" deixasse de ser teórica? Entre as previsões mais comentadas está a possibilidade de contato extraterrestre. Não uma invasão, mas algo visível, inexplicável. Governos hoje admitem investigar objetos não identificados. O tema saiu da ficção científica. Talvez não traga respostas, mas certamente traria perguntas demais. Atlântida e um novo começo. E se o passado voltasse para mudar tudo? Edgar Cayce falava de vestígios da Atlântida reaparecendo. Não uma cidade intacta, mas sinais suficientes para reescrever a história. Ele ligava isso a uma nova energia e a uma mudança de consciência coletiva. Não um fim, mas uma transição. Quando juntamos tudo isso, 2026 deixa de parecer apenas mais um ano. Ele começa a soar como um ponto de convergência. Crises sanitárias, tecnologia avançando rápido demais, planeta reagindo, governos frágeis e questionamentos sobre nosso lugar no universo. Talvez nada disso aconteça exatamente como foi previsto. Talvez aconteça de outra forma. Ou talvez parte disso já esteja acontecendo agora. Mudanças históricas raramente avisam quando começam. Elas se revelam enquanto a maioria ainda acredita que está tudo normal. A pergunta final não é se as profecias estão certas, é se estamos preparados caso apenas algumas delas se confirmem. E agora eu quero saber de você. Qual dessas previsões mais te inquietou de verdade? Deixa nos comentários. Se inscreve no canal e clica no próximo vídeo, porque entender o que vem depois pode fazer toda a diferença. Até o próximo vídeo.